Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Eduardo Vicentini de Medeiros, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria. Esse é o nosso episódio número 85 e hoje falamos sobre Henry David Thoreau. Nesse episódio nós temos o texto Walden, de Henry David Thoreau, interpretado pela atriz Maria Elisa. Estão à venda no nosso site os livros Filosofia Pop Ano 1, Ensaios de Diálogo Filosófico e Bota a Fala, Ocupando a Casa Grande. Se você é apoiador do Filosofia Pop no Catarse, entre em contato com a gente para ganhar descontos especiais na compra. Os livros estão disponíveis no site filosofiapop.com.br/loja. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop. É a partir de R$5 por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Os apoiadores podem fazer parte do Taverna do Platão, que é o nosso grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá sempre rola algumas indicações de podcast, conversa sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha fazer parte você também. Se você apoia o Filosofia Pop no Catarse e não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato com a gente para participar. Caso você queira ajudar e não possa contribuir financeiramente, ajude a divulgar os programas, compartilhe nas redes sociais, comente nos posts para incentivar o nosso trabalho. Tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo. O podcast vai continuar sendo distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Nós agradecemos os novos apoiadores Alex Fabiano, Cristiane Klopsch, Eduardo Veloso, Paulo Oliveira e Valdir Nassif. Faça como eles e apoie o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine o nosso canal no YouTube em youtube.com/filosofiapop, siga a gente no Twitter em @filosofia_pop e curta nossa página no Facebook em facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Essa talvez seja a minha última participação na abertura desse podcast. Eu estou me afastando por motivos particulares das gravações e em breve também vou me afastar da produção do programa. Sou muito grato a você que está ouvindo esse episódio e a todos que acompanharam meu trabalho nesses 5 anos de dedicação à filosofia pop. Vamos então para a nossa conversa sobre Henry David Thoreau. Hoje a gente conversa com o professor Eduardo Vicentini de Medeiros, direto de Santa Maria. O professor Eduardo é graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também realizou mestrado e doutorado na área de Filosofia. Ele é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria ele trabalha com diversos temas, como filosofia experimental, imaginação e pensamento contrafactual na deliberação moral, lógica formal e teoria da argumentação. E o nosso tema de hoje, que é o transcendentalismo norte-americano. Hoje a gente vai falar especificamente do Henry David Thoreau. E eu vou começar perguntando já para o professor Eduardo, quem foi Henry David Thoreau? Bom, a pergunta é enorme, na verdade, mas antes eu queria começar dando um abraço grande para vocês aí, realizadores do podcast Filosofia Pop. É importante essas iniciativas, elas são de extrema relevância para o nosso atual quadro, na nossa situação das coisas. Bom, sobre o Thoreau, na verdade, assim, tem dois modos, né? Tem um modo pelo qual a cultura pop assimilou ele como uma espécie de eremita que vivia escondido da humanidade numa cabana na beira de um lago, né? Vamos dizer assim, esse é o modo como a cultura pop entende o Thoreau. E, obviamente, o modo como a gente realisticamente pode encará-lo, a saber, como um intelectual típico da Nova Inglaterra, na segunda metade do século XIX, que estava inserido num ambiente cultural extremamente rico, não por outra razão conhecido como a Renascença americana, que é esse período, vamos dizer assim, de ebulição e da formação de uma identidade cultural na Nova América, ou no caso, nas promessas da Nova América, então, Estados Unidos. E o Thoreau, então, tem uma importância central na criação do imaginário dessa identidade cultural norte-americana. Na esteira dessa pergunta, eu vou perguntar o que é transcendentalismo, que é uma corrente que geralmente encaixam o Thoreau, embora ele também seja um controverso também dentro dessa corrente, né? O que é transcendentalismo? Bom, na verdade, assim, o rótulo transcendentalismo foi dado a
uma espécie de proto-filosofia que começou a se desenvolver na segunda metade do século XIX, de inspiração idealista, vamos dizer assim, né, ligado de uma certa maneira à tradição do idealismo alemão, e é uma espécie de reação à filosofia que tradicionalmente era ensinada nos currículos das principais universidades norte-americanas. Bom, vamos pegar o caso de Harvard, que era o caso no qual, por exemplo, Thoreau, né, estava inserido, ele fez a universidade lá. A filosofia dominante ou predominantemente ensinada, isso nos dois lados do Atlântico, essa altura do campeonato, era do empirismo inglês e do iluminismo escocês, né? Então você tinha, por um lado, Locke, Hume, por outro lado, Adam Smith, né? Hutchinson. A filosofia que era ensinada basicamente em língua inglesa nos Estados Unidos e também na Europa. Agora, o que é o transcendentalismo? É uma tentativa de fazer uma reapresentação dos temas do idealismo alemão no solo de língua inglesa, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra. E aí você tem uma espécie de... O nome transcendentalismo vem, obviamente, está ligado à ideia da filosofia transcendental, do idealismo alemão, especialmente do Kant. Só que esses caras, nos Estados Unidos, eles receberam o Kant de uma maneira um tanto atravessada, na verdade, porque você tem intérpretes para a língua inglesa da filosofia do idealismo alemão kantiano, né? Ou do idealismo kantiano, que apresentam essa filosofia de um modo completamente diferente. Você tem, por um lado, autores como Coleridge, por exemplo, um livro muito importante chamado Aids to Reflection. Você tem, por outro lado, o sistema do ecletismo do Victor Cousin. Você tem, vamos dizer assim, uma apresentação um tanto quanto exótica do idealismo kantiano. E o transcendentalismo tem a ver com isso, vamos dizer assim, uma tentativa de superar, entre várias aspas, as limitações teóricas da filosofia do empirismo britânico. Esse nome, transcendentalismo, é derivado dessa tentativa. Existe uma dimensão religiosa nessa perspectiva do transcendentalismo, uma dimensão teológica? Existe e é muito forte. Quer dizer, você tem no ambiente cultural norte-americano, especialmente no norte, vamos dizer assim, na região ali de Massachusetts, Boston em particular, você tem uma influência gigante, né, de uma corrente teológica ligado a uma reapresentação do protestantismo, né, com nomes como, por exemplo, William Channing, né. Essa corrente religiosa, teológica, vamos dizer assim, leva o nome de unitarismo, né. E o unitarismo seria a espécie de a religião predominante dos homens bem-pensantes da região da Nova Inglaterra. E o unitarismo ele tem uma influência enorme, e ele tem, né, nesse ambiente cultural, e ele obviamente tem um flerte com a filosofia do idealismo alemão, né? Ele tem algumas aspirações que são comuns ao idealismo alemão. E especialmente um elogio da autonomia do indivíduo, da independência do indivíduo, e essa autonomia do indivíduo está ligado a um papel muito importante da consciência moral. A própria noção de conscience, né? A consciência moral, ela é das forças motrizes do unitarismo na Nova Inglaterra. Especialmente a ideia de que nós somos dotados de uma certa semelhança, ou somos, né, semelhantes a Deus ou à divindade. Ou seja, você sabe que no protestantismo tem essa, né, especialmente depois no calvinismo, também você tem uma espécie de bad trip, ou seja, a bad trip calvinista nos dizia algo do tipo assim, nós somos marcados, né, de uma maneira indelével pelo pecado original, e o pecado original cria um fosso entre nós, humanos finitos, e a divindade, Deus, né? E o unitarismo é uma espécie de tentativa de transpor esse fosso, de mostrar que, ao contrário do que entendia o protestantismo clássico e o calvinismo, ou seja, que é essa ideia da depravação total da natureza humana, o unitarismo tentava mostrar isso sob uma luz muito mais otimista, ou seja, mostrando as nossas capacidades
intelectuais e morais, no sentido de transcender essa finitude, né? E, bom, então tem uma expectativa aí de que você faz um desenho da natureza humana muito mais otimista. Nesse sentido também tem um certo flerte aí com o idealismo alemão, né? A gente falou um pouco do contexto, mas eu acho que é importante também situar os escritos do Thoreau, da dificuldade de lê-los e de falar sobre ele também, porque me parece que é óbvio uma espécie de dimensão profética que ao mesmo tempo pede uma fixação no presente. Como se houver essa dificuldade de falar do Thoreau, de escrever sobre o Thoreau e de ler esse autor, da exigência que ele tem? Em alguns aspectos ele parece ser semelhante ao Nietzsche. Como se situa ele nesse contexto de leitura e de escrita sobre ele? Bom, eu vou pegar dois aspectos do que tu falaste. Primeiro, vamos dizer assim, a noção de uma verve profética, né, no Thoreau. E, por outro, depois um ponto muito importante que tu fala, que é a semelhança ao Nietzsche, né? Vamos começar por o último, né? Porque o Nietzsche sempre causa, vamos dizer assim, um certo rebuliço intelectual quando a gente pensa nisso. Qual que é a semelhança do Thoreau com o Nietzsche? Ela é muito fácil de você explicar. É uma origem comum, uma influência comum ao Nietzsche e ao Thoreau do pensamento do cara que talvez tenha sido o principal mentor dessa identidade do pensamento norte-americano, que é Ralph Waldo Emerson. Tá? O Emerson é o principal, né, speaker do transcendentalismo da Nova Inglaterra, ele é o intelectual norte-americano, vamos dizer assim, por excelência, é a primeira pessoa que abdica da posição de pastor, ele larga a profissão de pastor, né, de ministro do Evangelho, para ser uma espécie de intelectual secular. Vamos dizer assim. Então ele é o primeiro grande palestrante norte-americano que vai viajar pelos Estados Unidos, depois vai para a Europa apresentar esse novo pensamento norte-americano. E o Nietzsche lia alucinadamente o Emerson, né? E, bom, o Thoreau, obviamente, é uma espécie de filhote emersoniano, né? Então, tem algumas coisas que são, como é que eu posso dizer assim, similares no Thoreau e no Nietzsche, em razão da filiação de ambos a determinadas teses emersonianas. A principal tese emersoniana, né, que tem a sua inspiração também no unitarismo, é essa espécie de... isso está muito claro num artigo chamado, num texto do Emerson chamado Autoconfiança, Self-Reliance, que é essa capacidade absurda do indivíduo para superar os seus limites na espécie de uma caminhada perfeccionista, né? Ou seja, tudo que importa, do ponto de vista da construção da identidade pessoal, é algo que está circunscrito nos limites da consciência individual. Ou seja, o fato de que você não deva prestar contas para mais ninguém das suas escolhas, das suas deliberações, em última instância você, né, tem um esvaziamento da esfera da política e uma inflação da esfera da consciência individual, da moralidade. Isso está lá no Emerson, isso está lá no Thoreau, isso está lá no Nietzsche. Então isso é uma forma de você compreender as semelhanças entre o Nietzsche e o Thoreau, é buscando determinadas raízes comuns a ambos no pensamento emersoniano. Agora, a questão profética, né? É difícil aí, porque o que acontece? O Thoreau, ele não era exatamente um cara que tinha uma vocação para a religião institucional, né? Ele nunca participou, vamos dizer assim, ativamente como membro de nenhuma congregação religiosa. É óbvio que toda a retórica, vamos dizer assim, dos textos do Emerson, por exemplo, estão muito ligados à retórica do púlpito, né? O Thoreau não é exatamente um cara que se rege por essa retórica do púlpito. Por outro lado, ele tem um interesse em questões religiosas que é muito genuíno. E só que esse interesse, ele, claro, tem uma parte ali do impacto do unitarismo no pensamento da Nova Inglaterra, e tem também uma coisa que é muito própria do Thoreau, que é um interesse pelo pensamento religioso oriental.
O Thoreau, muito cedo na carreira dele, no começo da sua carreira como escritor e tal, ele traduziu, por exemplo, textos clássicos, né, do budismo, em particular, né, e se interessou por religiões orientais. Ele é um dos primeiros caras a fazer um trabalho, por exemplo, de religião comparada. O primeiro livro do Thoreau, que é Uma Semana nos Rios Concord e Merrimack, que é um livro fabuloso, né? É o primeiro livro que ele edita, é um grande fracasso editorial, mas lá tem pela primeira vez, não vou dizer pela primeira vez, mas uma das primeiras tentativas de fazer um exercício de religião comparada, comparando a tradição protestante com a religião, com as religiões orientais, né? Então você tem um interesse, não digo pelo profetismo, mas por uma espécie de compreensão religiosa dos aspectos da natureza e também, vamos dizer assim, da consciência moral, que está muito, muito forte no Thoreau, né? Ele não é um escritor que tem um grande interesse do ponto de vista da religião institucional, mas ele tem um grande interesse no ponto de vista dessa espécie de compreensão da experiência religiosa, como diria o William James, né? Não é por acaso que quando a gente olha para as variedades da experiência religiosa do James, que é um livro fabuloso, né, do começo do século XX, que trata da experiência religiosa, o Thoreau está lá, e o Emerson está lá, como exemplos, né, de uma espécie de consciência sadia, né, uma experiência da religião do ponto de vista sadio, uma espécie quase que santos, né, no pensamento norte-americano. Então, eu não diria tanto que ele é um profeta, vamos dizer assim, mas sim um cara muito interessado, vamos dizer assim, nessa dimensão da experiência religiosa. Eu trouxe essa ideia de uma dimensão profética na leitura que o Cavell faz no livro lá Sentidos do Alden, né, sobre a dificuldade de escrever o livro, né, a dificuldade de criar um espaço de escrita, uma dificuldade, talvez a gente possa colocar em termos mais amplos, a dificuldade de fazer filosofia num espaço assim, onde você não tem essa tradição para herdar, né? Você tem que começar, né? Tem que começar do novo, né? Nesse sentido, talvez possa falar que tem uma dimensão profética, né? Bom, né? Aí eu estou de acordo contigo. Quer dizer, o Stanley Cavell é um filósofo norte-americano, falecido recentemente. Não é exatamente um filósofo simples, do ponto de vista da sua leitura, é um texto que exige bastante dos seus leitores, até pelo flerte que ele faz sistemático com a linguagem da literatura. Mas o Cavell é o primeiro grande filósofo norte-americano, professor de Harvard, que traz o Thoreau ou tenta empurrar o Thoreau para dentro do currículo de filosofia norte-americana. E ele diz exatamente, né, dessa vocação, vamos dizer assim, do Thoreau como uma espécie de reinauguração da filosofia ou do pensamento filosófico em território norte-americano, como se há alguma identidade que é própria da filosofia produzida nos Estados Unidos, ela tem a sua origem nisso que o Cavell chama de perfeccionismo emersoniano, do qual o Thoreau é talvez a realização mais bem acabada dessa ideia. Então, sim, tem para o Cavell, né, que está muito preocupado em identificar as condições pelas quais um pensamento pode ser dito norte-americano, por exemplo, em buscar no Thoreau uma filiação, assim como também no Emerson, né? É engraçado que o grande livro do Cavell sobre Thoreau é The Sense of Walden. E depois, sistematicamente, ele vai, né, se interessar cada vez menos pelo Thoreau e muito mais pelo Emerson, né? Nos livros seguintes. Mas o The Sense of Walden, que é um livro, acho que de 72, se não me engano, ali está muito claro, né, essa ideia do Thoreau como uma espécie de arauto de uma filosofia norte-americana que tem uma identidade que lhe é muito peculiar. Eu vou te perguntar o que é esse livro Walden, né? Para a gente começar a falar um pouquinho sobre ele. Pois é, isso aí é outra tarefa gigante, mas vamos lá, né? O Walden, o que é? Se eu tivesse que resumir o Walden é o seguinte: é a narrativa de um camarada que resolve ficar 2 anos, 2 meses e 2 dias morando numa cabana que ele mesmo construiu às margens do lago Walden. Isso é assim, o resumo, né, assim, em uma frase do que é o livro. É óbvio, né, como quase todos os resumos não captam o que interessa, né,
isso deixa muita coisa de fora. Mas, a princípio, o Walden seria uma espécie, nos termos em que o Thoreau concebe isso, uma espécie de prestação de contas, né, das escolhas que ele faz. Né? Então, por exemplo, tem essa dimensão que eu falei antes, o Emerson está interessado em esvaziar a política e inflar a consciência individual. Assim, na ideia, por exemplo, que você não deva prestar contas a ninguém das suas escolhas. Pois é. E aí o cara, né, um dos seus filhotes, vamos dizer assim, que é o Thoreau, vai lá e escreve um livro onde ele diz, no começo do livro ele diz assim, eu escrevi esse livro para explicar para os meus concidadãos por que eu fiz o que eu fiz. E a questão agora, por que diabos esse cara deu o trabalho de escrever um livro que virou um dos clássicos da literatura norte-americana para fazer uma prestação de contas, né? A ideia de prestação de contas é uma ideia muito cara para o Thoreau. E basicamente é o seguinte, olha, eu vou mostrar para vocês aqui por que eu tomei algumas decisões, né, no meu curso de vida que diziam respeito a encarnar uma espécie de máxima moral de simplificar a vida nos seus elementos mais básicos. Né? Você tem, nesse momento, esse livro é de 1854, tá? E ele é escrito durante ali entre 49 a 54. Então você tem uma espécie de... Você já tem, né, alguns germes da formação, né, do capitalismo norte-americano naquilo que ele tem de bom e de ruim. Né? Você tem vamos dizer assim, os germes, por exemplo, uma sociedade de consumo, você tem a concentração de renda já, especialmente no norte fabril, né? Você tem já uma espécie de elite intelectual formada em volta desse dinheiro todo, e aí você tem alguém que vai dizer o seguinte, olha, a forma como vocês estão encarando os desafios da vida está completamente equivocado, e para mim mostrar onde é que vocês estão equivocados, eu tenho que reduzir a experiência da vida aos seus elementos mais simples. Quais são esses elementos mais simples? Basicamente, manter-se aquecido, comendo, vestindo e se abrigando e tendo combustível. Que na ocasião, para quem combustível basicamente significava ter lenha, essa altura do campeonato. Né? E ele faz essa experiência de mostrar o que é uma vida reduzida aos seus elementos mais simples, que pudesse, vamos dizer assim, não depender tanto assim, dessa sociedade de consumo que está se formando, né, embrionariamente, vamos dizer assim, nos Estados Unidos por ocasião, né, dessa expansão do capitalismo na sociedade fabril norte-americana. Então isso basicamente é a ideia, assim, o esqueleto do livro está em torno disso. Né? Como que o Thoreau concebe a filosofia no Walden, né? Você já falou aí de exercícios, né? É como se fossem exercícios também espirituais, usando a linguagem de quem pensa a filosofia como modo de vida. É mais ou menos nessa direção? Olha, sim. A comparação com essa, né, com essa nomenclatura que o Hadot trouxe, né? Ela é adequada para o caso do Thoreau, vamos dizer assim. Tem uma coisa muito clara no Thoreau, que é a seguinte, você fazer filosofia desconectado da sua forma de viver, isso não isso simplesmente é um círculo quadrado. Né? Você não pode ter uma certa posição teórica sobre o que é a boa vida, sem que essa posição teórica esteja implementada nos seus hábitos, né? De um modo mais direto. Então, o caso específico do Thoreau é o seguinte, você tem... Né, o Thoreau não faz filosofia do modo muito geral. O Thoreau é um autor que se faz filosofia prática. Né? Ele não tem grandes interesses metafísicos, ontológicos, lógicos, etc. Mas ele tem um interesse prático muito grande, né, que é a dimensão do valor, assim, da existência humana. E essa dimensão, nisso, ele tem algumas teses, assim, né? Sobre qual que é o modo de viver uma vida bem vivida. Né? E, bom, em parte, essas teses sobre como viver uma vida bem vivida passam por um lema de que você deve simplificar a vida o máximo possível. Né? Tem um lema lá, uma frase famosa que é simplifiquem, simplifiquem. Né? Uma outra forma de apresentar o resumo de Walden. Né? Quer dizer,
reduzir a vida aos seus elementos mais básicos, né? Então, bom, a filosofia, para o Thoreau, certamente é uma espécie de exercício sobre como viver, né? Tem um reflexo imediato sobre o modo como você encara, né, esses exercícios, vamos dizer assim. Você pode considerar aí como exercício espiritual, exercícios práticos, né? Eu acho que essa dimensão é adequada para compreender o que o Thoreau está fazendo, né? Alguns autores falam que o romantismo internalizou a busca épica como uma autocriação ética, né? Eu acho que o Thoreau, de certa forma, faz isso, né? Você tem essa busca de autocriação. Como que o Thoreau lida com a necessidade de romper com versões dele mesmo, romper com as suas autoimagens, né? Há diferença na concepção dele para a concepção do Emerson, desse processo de autocriação? Olha, há diferença, assim, elas são sutis, assim, numa primeira leitura, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão do romantismo que você tocou, né? O Thoreau, talvez, a coisa que ele mais leu na vida foi poesia, tá? E poesia, vamos dizer assim, vinculada a uma espécie de romantismo, né? Tanto na sua versão alemã quanto na sua versão em língua inglesa, né? A primeira grande, vamos dizer assim, inspiração do Thoreau vem de autores como Wordsworth, Coleridge, né? Goethe, né? Que tem essa espécie de fixação na criação de um eu, né? Na criação de uma identidade, na constituição de um self, para usar a expressão técnica em filosofia. E, basicamente, a ideia do Thoreau é o seguinte, tá? Na semelhança com Emerson, por exemplo. O Emerson tem uma noção do qual o Cavell explora muito, que é a ideia de um eu inalcançado, mas alcançável, né? Ou seja, você sempre tem, né, nas grandes construções da cultura, nos grandes poetas, nos grandes dramaturgos, na grande pintura, na grande música, uma espécie, né, de construção de um eu que você vai se espelhar naquilo e você vai perseguir aquilo. E quando você chega, né, naquela identidade, tem uma outra identidade mais à frente que você pode alcançar, né? Então tem uma espécie de busca contínua por essa identidade. Isso é basicamente a ideia do perfeccionismo, tá? Essa ideia do perfeccionismo, ela é muito clara quando a gente dá uma olhada, por exemplo, no que o Tocqueville diz, né, em Democracia na América, sobre como é que esses norte-americanos, né, entendiam a construção da sua vida, né? Tem um termo que o Rousseau inventa, que é o termo perfectibilidade, né? Assim, a ideia de que as pessoas têm essa capacidade de se aperfeiçoar, distinto dos animais, não humanos, etc. Os homens têm essa capacidade, nós temos essa capacidade de aperfeiçoamento. E o Tocqueville olha para a experiência norte-americana e diz o seguinte: olha, muito bem, a gente compreende lá o que o Rousseau está dizendo por perfectibilidade, só que esses norte-americanos, esses caras estão meio doidos, eles acham que a perfectibilidade não tem limite, que você pode continuamente estar buscando esses estágios ulteriores do eu, né? E que, de qualquer modo, essas transições de identidades ao longo da vida não têm, vamos dizer assim, um fim. Você pode estar sempre à busca dessas coisas. Você tem uma mobilidade, né, para usar um termo econômico, uma mobilidade enorme nas suas versões de si mesmo. Isso não tem limite. Obviamente, para o Tocqueville, isso não fazia o menor sentido. O cara vem de uma sociedade aristocrática, onde as posições são definidas basicamente pela sua nascença, etc., e ele dizia, bom, eu entendo o que é perfectibilidade, mas perfectibilidade dentro de alguns limites. Agora, essa perfectibilidade indefinida, isso não parece ser razoável. O Emerson compra essa ideia de uma perfectibilidade indefinida, mas também liga essa perfectibilidade aos grandes modelos da humanidade. Então você tem lá a ideia dos grandes homens, que é uma ideia que vem do Carlyle, né? O Emerson busca no Carlyle essa ideia, né, de um heroísmo na história do qual nós, homens comuns, somos, né, estamos atrás disso. E para o Thoreau,
não tem essa dimensão do heroísmo na história, basicamente. O Thoreau, né, chama atenção para os seus heróis comuns. Os heróis do Thoreau são heróis ordinários, vamos dizer assim, pessoas comuns, né? Ele está interessado na experiência do homem comum, né? Então, acho que uma das grandes diferenças em relação ao Emerson, né, nessa busca de uma identidade por Thoreau não tem muito essa coisa de você se espelhar nos grandes heróis da história, em Jesus, em Maomé, né, em Napoleão. Para o Thoreau isso não importa muito. E nesse sentido ele está muito próximo de um outro cara que molda muito da identidade norte-americana, que é o Walt Whitman, né? Folhas da Relva, que também faz esse elogio do homem comum, da experiência da democracia, né? Do homem do cara que vende o peixe, do cara que é o ferreiro, né? O cara que está na rua lá em Manhattan dando duro para sobreviver, etc. De certa maneira, o Thoreau, nessa construção da identidade, está muito mais próximo do homem comum do Whitman do que dos heróis do Emerson e do Carlyle, né? Nessa dimensão de salvar o cotidiano, também tem a ideia de salvar não é a palavra, melhor, estou pensando em salvar as aparências, mas a ideia de você se conectar com a paisagem, né? De que o Alden devia ser a paisagem para o pensamento para ele, mas também numa crítica à técnica, né? A ideia de que a sociedade estava se tornando os homens cada vez mais máquinas. Como que você vê essa dimensão da crítica à técnica no Thoreau? Pois é, aí é uma coisa que é... Assim, se você ler a maior parte da literatura secundária sobre Thoreau, a maior parte das pessoas vão concordar com essa ideia do Thoreau como uma espécie de proto-ludista, assim, um cara que era contra a tecnologia, né? Eu não gosto muito disso, viu? Quando a gente lê o Thoreau, por exemplo, fazendo elogio do telégrafo ou das ferrovias, por exemplo, eu acho que o Thoreau seria um cara que gostaria de coisas como internet, por exemplo, sabe? De rede social, talvez, né? É meio estranho dizer isso, mas eu acho que o Thoreau não é exatamente um cara que é contra a tecnologia. Ele é contra, obviamente, um uso excessivo das ferramentas da tecnologia quando essas ferramentas vão na direção contrária do lema de simplifica a sua vida, né? Se você vai acumular coisas sem a necessidade de tê-las, obviamente que isso é uma apropriação tecnológica que não serve para muita coisa do ponto de vista do Thoreau. Agora, eu acho que ele não é um cara contra a tecnologia em geral, até porque ele tem a formação dele, é uma formação de cientista natural, né? Ele é um cara muito interessado em botânica, daí vem o interesse dele por paisagens, por exemplo, né? A forma pela qual o Thoreau mais escreveu é a forma do relato de viagem. Você tem um Yankee no Canadá, você tem os textos dele sobre Cape Cod, você tem os textos dele relatando viagens que ele faz, como, por exemplo, uma semana nos rios Concord e Merrimack, que, na verdade, relata não uma semana, mas 2 semanas de um passeio que ele faz com o irmão dele de barco por 2 rios, né, da região da Nova Inglaterra. Então, o interesse do Thoreau por paisagem vem muito, de uma coisa que era muito comum, por exemplo, para o Goethe. Você pega lá Viagens da Itália para o Goethe, por exemplo. Isso é um modelo para o Thoreau de um modo de escrever, né? Um texto que está interessado em questões de, que se chamaria de filosofia natural, ou seja, né, que estão mais próximas da biologia, da botânica, né? Ele tinha uma participação muito grande, né, junto às comunidades científicas à época, mandando exemplares, recebendo exemplares, fazendo classificação de exemplares, etc. Então, assim, a vocação naturalista do Thoreau, né, ela é muito forte. Uma das razões pelas quais, uma das coisas que vincula o Thoreau aos seus, né, aqueles que vêm depois, é essa espécie de protoecologia, né, num pensamento, né, ecológico, que depois o Thoreau é uma espécie de padrinho disso, né? E vem daí esse interesse dele por questões, né, que hoje a gente diria ecológicas, vem da sua vocação como naturalista, né? Sobre o conceito, partindo para o outro lado do Thoreau, que eu acho que pelo menos grosseiramente a gente estaria de 2 lados, o Alden de um lado e o outro texto famoso, que é chamado Desobediência Civil, né, geralmente. Parece que o título original era Resistência ao Governo Civil, uma coisa mais específica, mas não tem como, é incontornável falar desse conceito, desse texto, pela influência que ele teve depois, Tolstói, Gandhi, Luther King. O que
Thoreau defendia como resistência ao governo civil, que virou essa desobediência civil? Bom, de fato, esse é o texto de maior impacto político, de ativismo político do Thoreau, né? Você tem razão, o texto originalmente leva o nome de Resistência ao Governo Civil, ele é publicado pela primeira vez numa revista que circulava lá na região de Boston, e depois ele é republicado, depois da morte do Thoreau, como Desobediência Civil, né? E aí fica como Desobediência Civil, todos esses que você citou, o Martin Luther King, o Gandhi, Tolstói, todos referem ao texto como Desobediência Civil. Bom, o que é esse texto? Tá? Esse texto, o episódio que gera esse texto também aparece em Walden. Tá? E o que ocorre é o seguinte, quer dizer, o Thoreau sistematicamente não pagava um imposto chamado poll tax. Era um imposto que era devido a todos os homens, né, a partir de uma certa idade na Nova Inglaterra. E era um imposto que, entre outras coisas, lhe dava o direito ao voto, né? Você podia votar depois de pagar esse imposto e tal. E é uma ninharia, é um dinheiro pequeno, né, em termos de hoje ou mesmo na época. Mas o Thoreau sistematicamente não pagava esse imposto. Assim como outros também não pagavam. Tá? Isso não foi uma invenção dele não pagar esse imposto. Tinha muita gente que não pagava, ou por não ter o dinheiro, ou por não pagar, por não querer, por uma razão de objeção à aplicação dos recursos, dos impostos, por exemplo, na promoção da Guerra do México, ou mesmo na manutenção da escravidão. E, basicamente, o estopim da reflexão política do Thoreau se dá em função da promulgação de uma lei chamada Lei do Escravo Fugitivo. O que é essa lei? Essa lei foi uma lei que passou em todas as instâncias do legislativo, né, norte-americano e tal, foi aprovada, e ela, bom, você tem, né, antes da Guerra Civil, você tem o seguinte cenário, você tem o Estado, a parte sul dos Estados Unidos, os sulistas, vamos dizer assim, onde a escravidão era parte do mecanismo pelo qual as plantações, né, funcionavam. Assim, uma das engrenagens econômicas era a escravidão. E no norte, fabril, você não tinha tanto a prática da escravidão, né? E aí o que ocorre? Você tinha estados escravistas e estados não escravistas. Os estados não escravistas do norte, industrializado, os estados escravistas do sul, rural. Qual a ideia? Se um escravo fugisse do sul na direção do norte, você, cidadão do norte, num estado que não acolhia a prática da escravidão, você era obrigado a entregar esse escravo fugitivo para as autoridades para que ele fosse restituído ao seu cativeiro. Isso, para o Thoreau, era simplesmente um negócio, né, sem pé nem cabeça. Não só para o Thoreau, como para, né, boa parte do norte bem pensante, vamos dizer assim. Né? Você criava uma obrigação sobre os cidadãos do norte que era completamente equivocada. Bom, mas tinha uma lei aí. Né? Você, ao não fazer isso, você está descumprindo uma lei com as sanções que estavam previstas na lei. E a ideia é, bom, se você tem uma lei injusta, o que você faz? E aí vem as formas da resistência ao governo civil, ou, nos termos de hoje, as formas da desobediência civil. Você sistematicamente descumpre uma lei. E descumpre uma lei, no caso da desobediência civil, disposto a pagar o preço disso. Né? Qual que era a forma do Thoreau, né, entre várias, né, de resistir a isso? Bom, o único imposto que ele tinha para pagar, porque ele não tinha uma atividade econômica, ele era agrimensor, na verdade, e tentou ser escritor. Né? Ele não como agrimensor, ele teve uma renda, conseguia se manter. Como escritor, só teve prejuízo, basicamente, em vida. Né? Então, a única obrigação fiscal que ele tinha, na verdade, era a tal da poll tax. E ele sistematicamente não pagava. Até que um belo dia, ele está indo lá, né, da sua cabana para o centro, se não me engano, para buscar um sapato, ou levar um sapato para consertar, encontra o coletor de impostos que chama ele e diz, olha, tu já está não sei quanto tempo não pagando esse imposto, se tu continuar não pagando, eu vou ter que te prender. Daí o cara, bom, então prende. E aí o que o cara fez? Né, o Sam Staples, se não me engano, prende ele por uma noite, na verdade. E, bom,
corre as más línguas, apesar da gente não ter nenhuma evidência conclusiva disso, de que a tia dele, né, horrorizada com o fato de estar com o seu sobrinho na cadeia, vai lá e paga a mixaria que era devida. E ele só não é liberado no mesmo dia porque o cara já estava em casa, já tinha tirado as botas e disse, deixa o Turô dormindo lá, né, amanhã eu vou lá e libero ele. E de fato fez. No outro dia foi lá, o carcereiro abriu e mandou o Turô embora para casa. Dessa experiência de passar uma noite na cadeia surge, né, a inspiração para o Turô escrever esse texto, Resistência ao Governo Civil, onde ele vai advogar, né, uma forma, vamos dizer assim, de resistir a leis injustas, né, que depois acaba sendo inspiração para a gente do tamanho do Gandhi, do tamanho do Martin Luther King, né, nas suas práticas de resistência ao governo civil ou desobediência civil, no caso de Gandhi, no contexto do colonialismo britânico, né, na Índia, no caso do Martin Luther King, na busca por direitos civis dos negros norte-americanos. Então, esse basicamente é o contexto que leva o Turô a escrever esse texto, né? Mas, diga-se de passagem, assim, o texto claramente coloca dois grandes problemas para a sociedade norte-americana. Por um lado, né, a defesa da instituição da escravidão pelos estados do Sul e a exigência de que da lei do escravo fugitivo lá aos cidadãos do Norte, e, por outro lado, né, a campanha, né, de tomada do México pelos Estados Unidos na Guerra do México, né? Ambas coisas o Turô considerava abomináveis, né? E se eu tenho que contribuir financeiramente com um governo que está fazendo essas duas coisas, então, bom, eu não vou contribuir, eu não vou pagar. E, bom, se eu tiver aqui preso, que seja. Essa era a ideia, né? Parece que o Turô, então, ele encarna tanto o sonho dos fundadores da América, né, numa versão mais positiva, individualista, de liberdade, de autocriação, mas também ele faz também essa crítica ao Império Americano, né, com a escravidão, com o expansionismo. Você tem esses dois elementos, o ataque aos índios, etc. Você tem esses dois elementos no Turô, né, então. Sim, certamente. Eu não vou dizer que ele é um dos primeiros a fazer isso, porque tinha muita gente fazendo isso nessa altura do campeonato, né? Uma das inspirações, vamos dizer assim, para esses movimentos de insurreição civil eram os próprios movimentos abolicionistas, né? Você tem uma prática muito comum na região da Nova Inglaterra, que é um negócio que ficou chamado como Underground Railroad. O que era isso, né? Eram pessoas civis que, quando encontravam esses escravos fugitivos, abrigavam nas suas casas, mantinham essas pessoas escondidas, né, durante um tempo, alimentavam, faziam uma vaquinha lá para arrumar uma grana, colocavam essas pessoas em trens noturnos na direção do Canadá, onde não havia escravidão. E lá no Canadá, outras pessoas estavam a cargo de receber esses escravos fugitivos e encaminhar eles para uma vida fora, né, da expectativa do cativeiro. Isso sim é uma forma da qual toda a família do Turô, na verdade, estava envolvida, né, nessa prática da Underground Railroad, que era uma forma direta de resistência ao governo civil, prática, né, ou seja, você estava cometendo atos de insurreição civil para salvar essas pessoas da escravidão. Então isso era uma forma muito prática. E muita gente fazia isso, né? Você tinha, né, no Norte, muita gente fazendo isso. E você tinha coisas muito mais fortes, como, por exemplo, John Brown, que é um dos heróis do Turô, vamos dizer assim. O que era o John Brown? John Brown era um cara que tinha uma milícia, né? Tinha uma milícia privada que invadia plantations sulistas para, né, liberar os escravos lá, né? E o John Brown acabou tendo uma infeliz ideia de invadir uma sede do governo norte-americano, do exército norte-americano, onde se mantinham armas, né? E nesse momento ele é preso lá e depois condenado, né, e acaba sendo morto, né? Mas o Turô enxergava nas iniciativas do John Brown, por exemplo, militarizadas, na verdade, atividades de milícia, né,
uma espécie de solução para esse problema da escravidão também. O que indica uma diferença, por exemplo, no Thoreau, no que diz respeito, por exemplo, à resistência pacífica, que era empregue tanto pelo Martin Luther King, posteriormente, como pelo Gandhi. O Thoreau não era exatamente um pacifista nesses termos, né? Tanto que, bom, veja os elogios que ele faz ao John Brown, como uma espécie de salvador da pátria norte-americana, né? E sim, então, assim, o Thoreau tem esse interesse genuíno por uma noção de liberdade individual, uma noção que está lá, né, nos pais fundadores da América, uma espécie de elogio da experiência democrática, mas obviamente que ele era um crítico ferrenho, severo, das, como é que eu posso dizer assim, inconsistências dessa forma de governo, especialmente quando essa forma de governo gerava ações, né, completamente injustificáveis, como, por exemplo, a manutenção da escravidão, a Guerra do México, e, obviamente, se tocou num ponto que é muito, muito importante, que para nós, aqui no Brasil, nos é muito próximo, que é a questão indígena, né? O Thoreau foi um dos primeiros caras a dizer, olha o que nós fizemos com os nossos índios, olha o massacre que nós promovemos com essas pessoas e nessa cultura, né? Então ele tem, obviamente, um grande interesse pela questão indígena. Talvez seja um dos principais escritores, né, nesse contexto do século XIX, a chamar atenção para o genocídio indígena produzido, né, dentro da cultura norte-americana, mesmo que tendo as inspirações dos pais fundadores aí na sua origem, né, nem por isso menos genocida, nem por isso menos injustificado, né? Ele tem muitos escritos, né, chamados os Indians Notebooks, né, onde ele fala muita coisa sobre a cultura indígena, né? Ele promoveu expedições, por exemplo, em reservas indígenas, acompanhado por índios, etc., né, que aparecem em vários dos textos dele, né? Então ele tinha, de fato, um interesse genuíno por isso, né? O Thoreau parece ser muito exigente no sentido de pedir uma transformação de quem o lê também. Algumas pessoas vão criticá-lo por ser elitista, então a proposta de autoaperfeiçoamento dele levaria a um elitismo. Como que você vê essa crítica? Veja, essa é uma crítica que é feita ao Thoreau, que é endereçada ao Thoreau e também endereçada ao Nietzsche, né? Quando você pega, por exemplo, Rawls, né, em Teoria da Justiça, por exemplo, falando sobre o Nietzsche, né? Sinceramente, olha só, tanto Nietzsche quanto Thoreau não me parecem ser entusiastas sine qua non da experiência da democracia, né? As decisões tomadas pelos processos de deliberação democráticos nem sempre são as melhores decisões. Isso, obviamente, vai aparecer no Nietzsche em algum momento, né, uma espécie de crítica da experiência democrática, e isso também aparece no Thoreau. Em que momento isso aparece no Thoreau? Quando ele percebe, por exemplo, que os mecanismos de deliberação da experiência democrática produzem insanidades, como, por exemplo, a lei do escravo fugitivo. E aí o que ele diz? Bom, em vez de eu estar ao lado da maioria, porque afinal de contas foi uma lei promulgada, né, nas esferas representativas do legislativo, portanto, ancorados, vamos dizer assim, numa espécie de consenso de vontade popular, ou de vontade, né, expressa numa sociedade em um determinado momento, cristalizado na forma de uma lei. E, bom, por oposição a essa maioria, né, eu quero ser uma minoria de um. Eu não estou de acordo com isso, eu não sigo essa orientação, portanto, há como você, dentro da experiência democrática, fazer uma avaliação das decisões tomadas pela maioria do ponto de vista de uma minoria, ou uma maioria de um, como ele fala, né? O que é uma maioria de um? Bom, se eu tenho do meu lado as decisões da minha consciência individual, que não são, obviamente, uma coisa assim que está isento de crítica, que você pode tomar a decisão que você quiser, não. A consciência moral, no caso do Thoreau, tem limitações também, né? Você tem que estar sujeito a determinadas coisas, como, por exemplo, a prestação de contas das suas atividades para outras pessoas. Você tem que ter razões para tomar as decisões que você toma, né? E o mecanismo de prestar contas é exatamente o mecanismo de explicitar essas razões. Você vai apresentar bons argumentos pelos quais você quer fazer o que você faz. Mas uma maioria de um pode, eventualmente, ser aquele cara que, num determinado momento, percebe que a grande maioria está fazendo burrada.
Simplesmente é isso. Você tem como ter essa esfera de crítica das decisões da maioria com base na consciência individual. Bom, isso pode ser elitista? Bom, o Thoreau não era exatamente, né, pense bem, era uma família que tinha uma certa condição. O pai tinha uma fábrica de lápis, que ele ajudou a promover o negócio, na verdade. Foi um cara que a família fez um sacrifício para que ele pudesse cursar Harvard, né? Então, assim, não é exatamente a experiência de uma pessoa das classes mais populares, né? Você pode dizer que isso é elitista? Bom, não sei, talvez, né? Eu não sei exatamente quais autores você está pensando quando está falando nessa crítica a uma espécie de elitismo no Thoreau, mas eu acho que ela passa também por uma espécie de reavaliação da experiência democrática. E o que você faz, enquanto indivíduo, quando você vê que a sua sociedade está caminhando por um mato sem cachorro, né, onde a vaca está indo para o brejo? O que você faz? Né? Se isso é elitista, não sei, mas há que se criar mecanismos pelos quais o indivíduo, a consciência individual, possa resistir às pressões que vêm da maioria, né? Acho que, de certa maneira, isso é, né, o desafio da visão do Thoreau dentro do contexto da filosofia política, por exemplo. A gente pode ligar o Thoreau, de certa forma, com a autoimagem da América em diversos momentos, espelhando até o sonho americano, assim, em redescrições como os beats, os hippies, né, se apropriaram do Thoreau, de certa forma. Como você vê o Thoreau e o sonho americano hoje? Eu vou colocar dois lados. O Thoreau nesse mundo do Trump. Meu Jesus, né? Cara, a América, o que é a América, né? O sonho da nova América, né? É um sonho que nunca foi entregue, na verdade, né? O que ocorre? As aspirações da renascença norte-americana, na segunda metade do século XIX, elas nunca foram realizadas. Esse é o ponto, quer dizer. A experiência da Nova América, do Novo Éden na América, foi uma experiência, de certa maneira, até o presente momento, fracassada. Você não entregou o que você estava. Esse povo não entregou o que eles estavam esperando. Se eles têm essa ideia de um destino manifesto da América como farol para a humanidade, esse farol está sistematicamente apagando e acendendo, e ultimamente mais apagando do que acendendo, né? De novo, o que o Thoreau hoje, né, com a experiência da América do Trump, o que o Thoreau diria? Provavelmente ele nunca queria sair da cabana dele, ia ficar lá, porque é uma experiência horrorizante, né? Você vê esse tipo de situação, né, do ponto de vista, por exemplo, de vários valores de autonomia individual, né, da promoção, né, de um... Bom, não sei se você teve ou algum dos nossos ouvintes aí teve alguma experiência, por exemplo, de visualizar a Trump Tower, aqueles prédios dourados, kits pra caramba, né? Aqui não tem nada de simplifique, né? Quer dizer, você vê esse exercício absurdo de um consumismo kit, né, que tão bem se espelha, vamos dizer assim, nas Trump Towers, em vários momentos da experiência norte-americana, né? Quantas Trump Towers não fizeram nos Estados Unidos, né? Seguindo esse modelo. Então, para o Thoreau, isso, sinceramente, ia ser mais uma vez ele vai ver, tá vendo? A nossa América não está entregando o que promete, né? Um outro ponto sobre os bits que você coloca. Eu não sei se a história é verdadeira, uma vez eu li isso em algum lugar, não me lembro mais a fonte, mas me pareceu, se não é vera, é bem trovato, que é a ideia do seguinte, né? Você tem On the Road, né? Das bíblias aí, dos beatniks, né? E aí você tem, na biblioteca particular do Kerouac, foi encontrado um livro do Thoreau, né? Que a princípio ele furtou de uma biblioteca pública, ou pegou emprestado e nunca devolveu, que é Uma Semana nos Rios Concord e Merrimack. E nesse volume que está lá nas coisas do Kerouac, está sublinhado nessa edição que ele tem do Thoreau, a seguinte frase, né? The traveler must reborn on the road. O viajante deve renascer na estrada. Bom, the traveler must reborn on the road, a princípio,
né? Foi daí que o Kerouac tirou o título do livro dele, né? A saber, de uma frase do primeiro livro do Thoreau. Bom, se é verdade não sei, mas que a história é bacana né? E obviamente que o Thoreau foi inspiração para muito do movimento beatnik, né? O Kerouac em particular, o Ginsberg também tem coisas feitas, né, nessa direção. Dos hippies, obviamente, que tem a experiência de, né, sociedades alternativas, né, para usar uma expressão que é própria da nossa cultura popular, né, sociedades alternativas. O que é a experiência de Walden? Né? A experiência de Walden está junto da experiência de sociedades alternativas que era muito comum nesse momento aí da segunda metade do século XIX. Tem várias dessas experiências utópicas realizadas por amigos próximos do Thoreau, né? Tem Brook Farm, né? Tem uma outra experiência que era um pessoal que fazia chama Fruitlands, né? Que, se não me engano, era um amigo muito próximo do Thoreau, dos Alcotts, né? E os caras faziam o quê? Faziam sociedades cooperativadas, por exemplo, para viver fora, assim, das cidades. Assim. É uma espécie de vilas alternativas, onde o pessoal praticava um sistema de educação diferente, se alimentava de forma diferente, obviamente que não estava contribuindo para a construção das sociedades tais como elas eram. Essa ideia de sociedades alternativas tem N experiências. Fruitlands e Brook Farm foram duas que me lembraram agora, que eram amigos próximos do Thoreau. O próprio Emerson foi convidado a participar, né, de Brook Farm, por exemplo. Da experiência de Brook Farm, nunca quis ir. O Thoreau também nunca quis ir. Mas essa ideia de construir sociedades alternativas está lá, isso está lá no século XIX. São várias dessas experiências, né? Igual tem uma delas. Então, daí um pouco essa inspiração para os hippies, né? Um outro cara que, para mim, foi, vamos dizer assim, o herdeiro cultural mais importante do Thoreau nos Estados Unidos, no ambiente cultural norte-americano, é o John Cage. John Cage, o músico, o escritor de vanguarda, né, que prestou as melhores homenagens ao Thoreau na cultura norte-americana, em vários das suas composições, em vários dos seus escritos. Né? Bom, um cara que teve, né, a capacidade de influenciar John Cage e Kerouac, para mim, já está com a dívida paga com a humanidade. Quer dizer, ele já mostrou muito claramente, né, que as coisas que ele estava pensando frutificaram de um modo muito vívido e muito importante para a nossa cultura contemporânea. Agora, a gente está sempre falando de autobiografia e filosofia para falar do Thoreau. Eu acho que é importante, essa vai ser talvez nossa última pergunta sobre o Thoreau, mas talvez devesse ser a primeira pergunta. Como foi a sua relação, qual foi a sua aproximação com o Thoreau? O que o Thoreau fez por você? Cara, o Thoreau me levou de volta pela filosofia, na verdade, né? Eu venho lendo esse livro, né, o Walden, e claro, os outros textos do Thoreau também, com menos, né, insistência, vamos dizer assim, mas eu venho lendo o Walden basicamente desde meus 14 anos, né? Eu estou com 49, então já tem um tempo aí que esse livro é um dos meus principais livros de cabeceira. O que ele fez por mim, na verdade? Foi engraçado. Eu fiquei muito tempo fora da filosofia. Né? Eu me formei em 93, aí fui fazer várias outras coisas e acabei voltando para a filosofia em 2011. Aí fiz uma dissertação de mestrado relativamente, né, convencional e tal. E quando chegou na hora de fazer o doutorado, eu pensei, poxa, agora eu tenho que acertar contas com aquelas coisas que me são caras. Bom, a primeira coisa que me pareceu, eu tenho que escrever alguma coisa sobre o Walden, né? Pensar o que é a experiência de Walden do ponto de vista da filosofia. Aí tem uma coisa que para mim é muito clara, que é o seguinte: você faz filosofia, né, a partir daquelas coisas que te interessam mais diretamente. Né? Pelo menos para mim a experiência de fazer filosofia está muito, muito ligada àquelas coisas que lhes são caras. Né? Bom, você pode fazer filosofia sobre coisas que não têm impacto nenhum sobre o seu conjunto de valores. Ok, né? Eu não tenho nenhum problema com isso, mas para mim, quando eu tenho que fazer filosofia, eu sempre penso naqueles temas ou naqueles
conjuntos de temas que são caros. São caros para a minha experiência de vida, de certa maneira. Bom, uma das coisas que em Walden é um grande desafio é pensar, por exemplo, a imagem que é construída ali do pensador como sendo um cara que está isolado da sua comunidade. Primeiro porque essa imagem ela é falsa, né? A imagem de... O que eu disse no começo da nossa conversa, que tinha uma certa apropriação pop do Thoreau como uma espécie de eremita, isolado, etc. O Walden, quando a gente lê, isso não é isso que ocorre. Óbvio que tem um capítulo lá chamado Solidão, que você faz um elogio dessa experiência de estar sozinho, né? Mas em momento nenhum o livro diz que é assim que você deve viver, né? Em vários momentos a experiência dele narrando as pessoas que iam lá visitar ele indo para a cidade, etc. Tem gente que acha que é um absurdo. Nossa senhora, a mãe do Thoreau lavava a roupa dele e levava lá uns biscoitos. Que cara é esse que está fazendo um elogio de viver se é a mãe que lavava a roupa? Cara, isso é um negócio bizonho fazer uma crítica nesse aspecto. Primeiro porque o Thoreau nunca foi essa experiência desse misantropo, né, que estava lá no meio isolado da humanidade. Era um cara que estava inserido na sua comunidade de forma ampla. Ele tinha uma tentativa de se criar na carreira, por exemplo, de conferencista. Ele deu um monte de palestras, né? Ele participava ativamente na vida cultural da cidadezinha dele de Concord, que era uma espécie de epicentro do transcendentalismo norte-americano. Então, assim, uma das coisas que me interessam em Walden é pensar, né, os limites e as configurações dessa experiência solitária. Né? Em que momento você está sozinho e que é importante estar sozinho, em que momento você tem que estar agindo na sua comunidade. E o que a filosofia tem a ver com isso? Então, isso é uma das coisas interessantes. Segundo, a ideia de como que você cria identidades ficcionais para você mesmo. Né? O quanto os processos da imaginação pela qual você cria as suas identidades estão vinculados com os seus processos de deliberação moral, sobre as escolhas daquilo que você deve fazer ou não deve fazer. Como que se dá essa identidade ficcional e qual o impacto disso na nossa vida moral? Isso é um outro tópico que é muito importante em Walden, que é muito importante em toda a obra do Thoreau, e está lá, né, como uma espécie em Walden como uma espécie de laboratório dessas práticas de construção de si, para usar um outro vocabulário. Né? Então, o que o Thoreau fez para mim? O Thoreau me deu uma certa compreensão da dimensão da reflexão filosófica ligada à experiência da vida ordinária. Eu acho que isso é um modo de encarar a filosofia que é muito peculiar. O Thoreau também tem uma vocação naturalista que é muito importante. Né? Ou seja, você, por um lado, você tem que, de certa maneira, estar atento aos sinais, né, do mundo natural. Você não pode fazer filosofia desconectado da informação empírica relevante, por exemplo. Eu acho que isso é uma das coisas que está presente também em Walden. Você não tem uma metafísica, né, que é desconectada das realizações da ciência. Né? Você tem um elogio da experiência da imaginação literária, ou das práticas de imaginação literária, né? Onde você tem uma ligação muito íntima entre a prática da filosofia e a prática da literatura, né? Ou a prática do exercício ficcional. Então isso é uma outra coisa que para mim é muito importante. Eu sempre oscilei entre, né, a ideia de pensar a filosofia teórica ou prática como um mecanismo argumentativo que é completamente distinto da literatura. Por outro lado, me interessa saber em que momentos essa experiência da filosofia anda junto, de mãos dadas com a literatura. Eu gosto muito de uma certa ideia que é vendida pelo Goodman, né, de que, em última instância, as nossas imagens de mundo são dependentes também daquilo que a arte faz, daquilo que a literatura, que os pintores, que a música faz, não só daquilo que a ciência faz ou que os filósofos fazem. Em última instância, você tem uma contribuição conjunta dessas diferentes áreas para a construção de uma imagem de mundo. E eu acho que no Thoreau isso é muito bem exemplificado. Quer dizer, essas coisas estão todas convergindo, vamos dizer assim, na construção de uma certa imagem de mundo. Então, bom, e por que eu voltei para fazer filosofia depois de praticamente 17 anos fora? Foi para revisitar esses temas que o Walden sistematicamente jogava, né, para a minha imaginação. Ou seja, a experiência de ler o Walden foi uma espécie de busca de revisitar esses temas, agora, né, escrevendo uma tese de doutorado, que foi o que eu fiz lá entre 2013 e 2015. Né? Bom, e do qual eu sou grato até hoje. Quer dizer,
a experiência de ler Walden, agora formatada com uma espécie de compreensão do cenário filosófico-cultural da época, amplificou o valor que eu dou a esse autor e esse livro. É só um ponto importante que eu não tinha tocado, mas veio da sua resposta, é sobre Thoreau e a relação dele com as mulheres, a relação dele até com a família, assim. Como que o Thoreau via o lugar das mulheres? Ele chegou a pensar sobre isso, ou o silêncio dele é o silêncio eloquente também sobre esse tema? Olha, o Thoreau não sabia muita coisa sobre mulheres, viu? A experiência dele com mulheres é uma experiência que não deu muito certo. Na verdade, o que ocorre? Tem algum momento lá da vida dele, ainda quando o irmão era vivo, que ambos se interessam pela mesma menina, né? E ambos cortejam essa mesma menina. Só que a família do Thoreau não era exatamente... Era uma família de esquisitões, tá? Tinha uma mãe muito presente, muito polêmica. O pai, que era tocava lá a fábrica de lápis dele, mas era uma figura mais, digamos assim, de background, né? Ambos eram abolicionistas, ambos, né, o Thoreau e o irmão, né, tentaram montar uma escola, não deu muito certo. Ou seja, não eram exatamente grandes bons partidos. Tá? E a filha era filha de um pastor, né, que eles estavam ambos cortejando. E nenhum dos dois, na verdade, conseguiu. Né? O pai disse, não, chegou para a filha, não, né, esses caras aí da família do Thoreau cai fora, é fria. E, bom, depois o Thoreau visita essa quase namorada, né, depois dela casada, então mantém uma amizade. Não me parece que o Thoreau tivesse pensado sistematicamente sobre a experiência, por exemplo, do matrimônio. Tá? Isso não é um tema para ele. Tá? Mesmo sobre a experiência do sexo, por exemplo, em geral. As coisas que ele fala sobre isso, né, denotam quase que o absoluto desconhecimento do tema. Tá? Ele não é exatamente um cara que estava muito preocupado com isso. Tá? Agora, quanto à questão da emancipação das mulheres no ambiente político norte-americano, aí, bom, não que ele tenha contribuído para isso, não estava na esfera dos interesses dele. Mas ele, digamos, conseguiu acompanhar uma certa efervescência que tinha no ambiente da Nova Inglaterra no papel das mulheres, na constituição de certos valores culturais. Né? Tanto que a primeira editora que publicou as coisas dele foi uma mulher, né, que o Emerson tinha dado a incumbência, vamos dizer assim, de editar conjuntamente a revista do The Dial, né, que era uma revista que o Emerson financiava, pagava, etc., para mais ou menos consolidar um certo ambiente cultural norte-americano. E aí, bom, aí você tem, né, a presença do Thoreau como um editor, né, o Emerson como um editor, e você tem, né, uma figura que é absolutamente importante, né, nesse papel, né, que é da Elizabeth Peabody. Né? Elizabeth Peabody é uma grande figura desse período aí, né? E que publicou, entre outras coisas, o jornal, ou a revista, onde foi publicado pela primeira vez o Resistência ao Governo Civil, por exemplo. Né? E você tem aí uma experiência, né, de trabalho com mulheres, por exemplo, dos quais o Thoreau estava sempre próximo. Né? Ele não teve uma convivência, nunca casou, né, teve uma tentativa, vamos dizer assim, de flerte aí que não deu muito certo. Né? E você tem um outro nome muito importante à época, que é a Margaret Fuller. Né? A Margaret Fuller é uma das editoras do Dial também. E ela, né, teve um papel super interessante, né? Uma espécie de promoção, né, do papel da mulher no ambiente cultural norte-americano na época. Né? Então, assim, não era exatamente um tema do qual ele estava, né, muito preocupado, mas ele colaborou de uma maneira ativa
né, com pelo menos essas duas grandes figuras, a Peabody e a Fuller, né, nesse ambiente de efervescência da Renascença norte-americana. Tá certo, professor. A gente vai passar para uma outra sessão do podcast, que a gente faz 3 perguntas para todos os convidados. Essas perguntas pedem respostas um pouco mais breves. É quase um bate e volta. Na medida do possível. Se você achar que tem que prolongar mais, a gente prolonga. Mas a primeira pergunta é: o que é filosofia? Bom, essa é dura, hein? Na verdade, eu tenho uma resposta curta que é a seguinte, tá? Que é basicamente aquela que eu dei ali quando eu falei do Nelson Goodman, né? Quer dizer, a filosofia, junto com as artes e junto com as ciências, é uma das formas de você criar uma certa imagem de mundo, né? E a filosofia tem mecanismos próprios para fazer isso, que é, assim, os mecanismos pelos quais você constrói argumentos que a gente pode identificar como filosóficos, né? E esses argumentos filosóficos, ele basicamente tem, né, como pano de fundo um certo exercício de pensamento contrafactual. Eu acho que isso é, vamos dizer assim, para mim, uma das características mais importantes da filosofia. Você pensar nas coisas que poderiam ter sido diferentes do que foram, né? E quais as consequências disso, né? Eu acho que, de certa maneira, o exercício de você pensar contrafactualmente, que é um exercício que é exigido na prática filosófica, ele te dá ganhos cognitivos muito, muito interessantes. Não que o pensamento contrafactual seja exclusivo da filosofia, você tem isso nas artes, você tem isso na ciência, mas na filosofia isso tem uma importância, acho, muito maior. E, assim, cada vez mais eu estou convencido de que você pensar sobre alternativas a cursos de ação, seja na direção do passado ou do futuro, enriquece a sua experiência cognitiva de uma maneira que é imprescindível. Qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou daqueles que conheceu pessoalmente? Cara, isso é uma pergunta difícil, viu? Eu, quando era aluno de graduação, eu assisti palestras do Porchat, tá? E para mim aquilo foi impressionante, tá? Assistir o Porchat falando sobre o pirronismo, sobre o ceticismo, foi uma experiência transformadora, para dizer, né, de modo muito claro, ou seja, de que modo você estava inserido num conjunto de questões que diziam respeito à reconstrução de autores muito antigos, como o Sexto Empírico, por exemplo, né, e como que aquilo ressoava na sua experiência da compreensão da importância da filosofia como uma ferramenta antidogmática, né. Eu acho que o Porchat certamente foi uma experiência singular na minha formação, né? E, por outro lado, eu queria fazer um elogio à Ana Carolina Regner, foi uma professora que nos deixou recentemente, essa semana. Foi minha professora de filosofia da ciência, também na graduação. Foi uma das primeiras professoras com quais eu tive contato, por exemplo, com filosofia da biologia, um interesse muito grande sobre Darwin, por exemplo, né? E que depois, né, eu passei quase toda a minha graduação, mestrado, doutorado, não muito preocupado com isso, e agora, né, quando eu comecei a flertar com filosofia moral experimental, eu comecei a ver como que o background do darwinismo e os impactos disso para a filosofia são importantes e duradouros. E, bom, a primeira pessoa, né, que eu conheço que me deu uma formação sobre isso, lá na década de 80, foi a Ana Carolina Regner, professora para a qual eu faço a minha homenagem, que nos deixou agora, né, nessa semana, infelizmente. Qual a filósofa ou filósofo favorito? Pois é, isso é difícil, tá? Eu, no contexto da filosofia contemporânea, Tamar Gendler é uma filósofa que eu leio sempre com interesse imenso, tá? Ela tem, assim, uma capacidade analítica e uma capacidade de escolher temas de investigação extremamente férteis, né? E a Tamar certamente é uma das filósofas que eu tenho lido com um interesse imenso, sempre, né? Filósofo, né? Na verdade aí tem uma par, tá? Mas eu quero apostar em novas figuras aí, tá? Tem um camarada chamado Jonathan Phillips. O Jonathan Phillips ele tem formação em psicologia, tem interesse em linguística. O Jonathan Phillips é uma das figuras mais
promissoras, eu creio, na constelação de filósofos ligado a esse ambiente da filosofia moral experimental. Uma produção imensa, uma produção qualificada, temas extremamente interessantes, né? Então, assim, atualmente eu estou, né, assim, acompanhando com muita atenção e interesse a produção desse filósofo norte-americano, Jonathan Phillips. Então, os dois norte-americanos, na verdade, a Tamar e o Jonathan. Agora a gente vai para a última sessão, que é a sessão de indicações. O que você indicaria para os nossos ouvintes, professor Eduardo? De leitura, filme, música, o que você acha pode ter a ver com o tema, não pode não ter a ver, o que você acha interessante para indicar? Olha, eu vou dizer o seguinte, indicar para leitura de filósofo, né, eu não gosto muito da ideia, eu já não gosto nem de indicar para meus alunos, quando mais para os ouvintes de um podcast. Eu diria o seguinte, tá? Eu fiz antes uma referência ao John Cage, né, como sendo, vamos dizer assim, o cara que recebeu de uma maneira muito criativa e importante uma influência do Thoreau, né? E eu diria o seguinte, olha, hoje em dia, né, uma leitura que eu indicaria seria os diários do John Cage, né? Como melhorar o mundo, você só vai tornar as coisas piores. Tem publicação em português, na tradução fantástica do Augusto de Campos, né, de Segunda a um Ano, que é um dos livros do John Cage, onde tem algumas partes desse diário, por exemplo, né? Então eu diria o seguinte, olha, prestem atenção no John Cage, prestem atenção nas coisas que ele fez, não só obviamente na literatura, na prosa, como por exemplo esse livro que eu acabei de recomendar, de Segunda a um Ano, como na música, né? Quer dizer, se vocês têm interesse de botar a cabeça para funcionar quando estão ouvindo música, né? Tentem ouvir John Cage, ouvir, né, de uma maneira com novos ouvidos, vamos dizer assim, aquilo que esse camarada tem a nos dizer, né? Seja na forma escrita, seja na forma de música. Eu acho que essa é a minha principal recomendação, né? E bom, poetas, né? Por que não poetas, né? Já que eu falei no Augusto de Campos como tradutor, para mim o Augusto de Campos é o maior poeta vivo, né, da América Latina e, sei lá, por que não dizer, de boa parte do mundo esclarecido. Então, outra grande referência, né? Augusto de Campos, para mim, foi o cara que, se eu tivesse que eleger um escritor ou pensador, etc., que teve uma influência duradoura ao longo de toda a minha vida, o Augusto de Campos certamente é um deles, né? Bom, também um outro cara que de vez em quando fala sobre a experiência da América, né? O Thoreau também, etc. Então, John Cage e Augusto de Campos, esses são os meus... Assim, eu vou indicar então o Walden na edição da LPM, da tradução da Denise Bultmann. Eu acho que é uma riqueza que a gente tem nessa tradução. Vou indicar para quem quiser se aproximar mais a sua tese, que virou livro, Thoreau, Moralidade em Primeira Pessoa, e também a edição da revista do Instituto de Humanidades da Unicinos, de 2017, que você fez um grande um dossiê sobre Thoreau, que tem, quem quiser se aproximar vai encontrar ali várias chaves de aberturas para se aproximar do Thoreau, né? Quem quiser ver apropriações do Thoreau que vão para um lado mais pop e até que vão deturpar o Thoreau, vai encontrar muita coisa no cinema, tem muitos filmes aí, vocês podem procurar Thoreau e o cinema, tem aquele Natureza Selvagem, quais outros você lembra de algum outro? Tem Natureza Selvagem, mas tem vários filmes que se assemelham na narrativa, né, de aproximações e apropriações. Assim, se você quer perceber as apropriações que foram feitas de uma certa ideia do que era a experiência do Thoreau, esse é um livro, né? É um livro e um filme, vamos dizer assim, que tem lá um personagem, né, que está inspirado por certas ideias do Thoreau. No fim dá tudo meio errado, né? A gente pode dar um spoiler aqui, mas bom, vale a pena conhecer, né? Eu queria ressaltar uma indicação que tu fizesse da edição feita pelo Instituto Humanitas da Unicinos. O Instituto Humanitas é um dos melhores repositórios de informação que a gente tem hoje no Brasil, né? É um negócio fabuloso o que eles fazem lá. E foi um dos nossos parceiros quando da comemoração do bicentenário do Thoreau,
em 2017, que a gente fez lá um evento, né? Esse evento está todo no YouTube, todas as palestras, né? Com professores norte-americanos, o Kellen Ginjory, o Stanley Bates, o professor Paulo Faria, a própria Denise Bottom, o professor Flávio Willix, né? Estão lá com as suas palestras no YouTube, são no canal, procurem lá por Turô Bicentenário, Instituto Humanitas, está lá. E tem essas edições da revista do Instituto Humanitas, que foi feita em especial, né, para cobrir esse evento com um monte de material super legal, né, que vocês podem acessar. Então, de fato, essa é uma dica quente, né? Procurem o Instituto Humanitas para tudo e para o Turô em particular, tem lá também um bom repositório. Eu acho que tem uma indicação que eu preciso fazer, que é o livro do Stanley Cavell que a gente tem em português, Esta América Nova, Ainda Inabordável. É um livro que vocês encontram facilmente. Você encontra facilmente esse livro no sebo. Não foi um sucesso editorial, mas eu acho que é um livro interessante, importante, tanto que o nosso rei filósofo Bento Prado Júnior estava lendo, tentando lidar com Cavell nas suas últimas tarefas, né? Só por curiosidade, eu vou fazer uma autoindicação para quem tiver curiosidade. Eu participei de uma coletânea sobre Caetano Veloso e a filosofia, e lá eu coloquei o Caetano Veloso na posição que o Cavell coloca o Turô. Então. Aquela posição de alguém que está nos pressupostos da necessidade que a gente tem de ter uma autoafirmação para poder fazer filosofia. É curioso a trajetória. Eu vou corroborar a tua tese, mas agora tem um cara do qual o Caetano depende, né? Aliás, que é o Oswald de Andrade, né? Assim, copiando essa tua ideia de dar quais são os pressupostos inescapáveis de um pensamento brasileiro, né? Tu está dizendo que é o Caetano, eu acho que eu não tenho como discordar de ti, mas eu gostaria de dizer assim, olha, Oswald de Andrade, né? Sim. Está na base de que muito do que o Caetano fez, mas o Oswald de Andrade, isso é um outro desses caras que que poderia estar nessa lista de dicas aí, né? Leiam, né, o Manifesto Antropófago, leiam as coisas do Oswald, né? Aquilo é uma outra promessa de Brasil que não se cumpriu, na verdade, né? Assim como a promessa da Renascença Americana não se cumpriu, o modernismo da antropofagia também não se cumpriu, e é uma promessa linda, né? Sim. A renovação do matriarcado. Né? Eu acho que é interessante a ideia de que você tem uma evasão da filosofia, porque o Caetano começou a fazer filosofia, né? Ele sai da filosofia para a música, né? E todos esses autores, os autores norte-americanos, geralmente eles saem da epistemologia para a ética e a política, né? Tem vários autores que fazem isso, né? Então talvez seja um caminho curioso. Mas é isso, professor. Eu queria então deixar espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais, divulgar o trabalho que tem desenvolvendo. Já queria agradecer a entrevista e a conversa. Então, professor, o espaço está aberto para o senhor fazer suas considerações. Olha, eu gostaria de refazer, né, o elogio à filosofia pop, o elogio a esse formato de podcast, né? Esses dias eu estava vendo uma piada de internet, assim, de rede social, acho que alguém falou no Twitter o seguinte: 2020, se você não tem um amigo que já pensou em fazer podcast, então tem alguma coisa errada. E eu acho maravilhoso que todo mundo esteja querendo fazer podcast. Eu sei que a filosofia pop já começou há bastante tempo, vocês já são veteranos no ramo, mas eu acho fundamental que a gente ocupe esses espaços, né? Ocupe esses espaços de divulgação, usando as ferramentas que tiver à mão, podcast, YouTube, rede social, etc. Nós precisamos ocupar isso, nós precisamos falar para as pessoas de coisas que são, né, importantes na constituição de um pensamento, né? Não de um pensamento brasileiro, não sei nem se isso existe, mas de um pensamento ponto, né? O que há de informação ruim à disposição na internet é gigantesco. Então, o mínimo que a gente puder fazer, né, de jogar uma informação adequada, academicamente, né, bem estruturada, apresentando autores que conheçam os assuntos que estão falando, esse esforço tem que ser feito, né? A academia, se fica isolada,
ela se perde. E aí vira vítima, vamos dizer assim, de governos autoritários que acham que a educação é algo que deva ser restrito a meia dúzia de gente que pode pagar por isso. E não, né? O Brasil hoje tem um sistema público de educação federal extremamente importante, do qual a gente tem que estar orgulhoso disso e estar atento a defendê-lo, né? E qual que é a forma de fazer isso? Mostrar, né, o que é a pesquisa feita, no caso em humanidades ou nas ciências em geral, dentro das universidades, né? E esses espaços são fundamentais para isso. Então, elogiar a filosofia pop, elogiar a ferramenta do podcast. Você pode estar lavando louça e ouvindo a gente falar aqui, você pode estar dirigindo e ouvindo a gente falar aqui. Isso não tem preço, como se diz na propaganda, né? E é fundamental que essas iniciativas continuem. Então, agradecer a oportunidade e parabenizar por esse canal de comunicação. Faltou dizer o nome do seu podcast futuro. Cara, bom, como todo mundo está fazendo podcast, nós também, na UFSM, estamos entrando nessa seara. A gente está, a partir de março, lançando um podcast chamado Todavia, né, que é um mecanismo de divulgação das atividades de pesquisa e docência dentro do nosso Instituto de Filosofia. Então, esperem aí, né, a partir de março a gente vai estar no ar também com o canal Podcast Todavia. Professor, obrigado. Então, a gente vai fechando aqui, agradecendo ao professor Eduardo. Até a próxima, então, pessoal. Até a próxima. Trecho do livro Walden, de Henry David Thoreau. Não só a maioria dos luxos e muitos dos confortos da vida não são indispensáveis, como são francos obstáculos à elevação da humanidade. Quanto a luxos e confortos, os mais sábios sempre levaram uma vida mais simples e frugal do que os pobres. Os filósofos antigos, chineses, hindus, persas e gregos, formavam uma classe jamais igualada em ausência de riquezas exteriores e abundância de riquezas interiores. Não sabemos muito sobre eles. Aliás, surpreende que nós saibamos tanto sobre eles. O mesmo vale para os reformadores e benfeitores mais modernos de suas raças. Ninguém pode ser um observador imparcial ou sábio da vida humana, a não ser da perspectiva de que nós deveríamos chamar de pobreza voluntária. O fruto de uma vida de luxo é luxo, seja na agricultura, no comércio, na literatura ou na arte. Atualmente existem professores de filosofia, mas não filósofos. Mesmo assim, é admirável professar, pois um dia foi admirável viver. Ser filósofo não é simplesmente ter pensamentos sutis, nem mesmo fundar uma escola, mas amar a sabedoria a ponto de viver de acordo com seus ditames, uma vida de simplicidade, independência, generosidade e confiança. É resolver alguns problemas da vida, não apenas teoricamente, e sim na prática. O sucesso de grandes eruditos e pensadores geralmente é um sucesso de cortesão, não de rei, não de homem. Empenham-se em viver em mera conformidade, praticamente como fizeram seus pais, e não são, em nenhum sentido, progenitores de uma raça mais nobre de homens. Mas por que os homens sempre degeneram? O que faz as famílias acabarem? Qual é a natureza do luxo que enfraquece e destrói nações? Temos plena certeza de que nossa vida não guarda nenhum luxo? O filósofo está sempre à frente de seu tempo, também na forma exterior de sua vida. Ele não se alimenta, não se abriga, não se veste, não se aquece como seus contemporâneos. Como um homem pode ser filósofo sem manter seu calor vital com métodos melhores do que os dos outros homens? Quando um homem se aquece das várias maneiras que descrevi, o que ele vai querer a seguir? De certo, não mais o mesmo tipo de aquecimento, nem alimentos mais ricos e mais abundantes. Casas maiores e mais esplêndidas, roupas mais finas e variadas, fogos mais numerosos, incessantes e escaldantes, e coisas assim. Quando ele obtém as coisas que são necessárias à vida, há uma outra alternativa além das coisas supérfluas. A saber, agora que ele pode descansar do trabalho mais humilde, vai se aventurar na vida. Pelo visto, o solo é propício à semente,
pois ela lançou suas pequenas raízes ao fundo e agora também pode enviar confiante seus brotos para o alto. Por que o homem se enraiza com tanta firmeza na terra, a não ser para poder se elevar em igual proporção aos céus? Pois as plantas mais nobres são valorizadas pelo fruto que trazem ao ar e à luz, longe do solo, e não são tratadas como alimentos rústicos que, mesmo que tenham um ciclo completo de 2 anos, só são cultivados até a raiz adquirir sua plena forma, e muitas vezes são podados na parte de cima para a raiz se desenvolver melhor, de modo que muita gente nem conhece sua florada. Não pretendo ditar regras às naturezas fortes e valentes que cuidarão da própria vida, seja no céu ou no inferno, e possivelmente construirão com maior grandiosidade e gastarão com maior prodigialidade do que os homens mais ricos, sem empobrecer jamais, sem saber como vivem. Se é que existem homens assim. Nem aqueles que encontraram um estímulo e inspiração justamente no atual estado das coisas, e que a ele se dedicam com paixão e entusiasmo dos amantes. E, em certa medida, eu me incluo entre eles. Não falo aos que têm bons empregos, sejam quais forem. E, afinal, eles é quem sabem se o emprego é bom ou não. E sim, principalmente, as massas dos descontentes, que reclamam dos tempos difíceis ou de suas duras sinas. E à toa, pois poderiam muito bem melhorá-las. Existem alguns que reclamam com maior veemência e desconsolo porque, dizem eles, estão cumprindo o seu dever. Penso também naquela classe que na aparência é rica, mas na verdade é a mais terrivelmente pobre de todas, que acumulou um monte de trastes, mas não sabe como usá-los nem como se livrar deles, e assim forjou seus próprios grilhões de ouro ou prata. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop